Cristo, nosso único, perfeito e suficiente Senhor e Salvador. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 13 a 15. O texto mencionado está em um contexto maior, interessante ler todo o capítulo. Aqui o apóstolo Paulo faz uma severa exortação quanto aos perigos espirituais que constantemente rondavam a igreja primitiva, ameaçando o fundamento do edifício espiritual, bem como comprometendo a saúde da árvore da fé cristã. As oposições em nossos dias não são diferentes daquelas que experimentaram os primeiros cristãos. Os perigos que rondavam os cristãos daqueles dias rondam os de hoje, com uma diferença: o mal se tornou mais sofisticado em suas ciladas que nos dias passados. A epístola aos Colossenses apresenta Cristo como cabeça da igreja, reafirmando a sua supremacia, preeminência e primazia sobre tudo e todos. Esta verdade precisa mais que nunca ser reapresentada à igreja contemporânea em um tempo em que se tem agregado ao ouro refinado da sã doutrina a escória dos falsos ensinos. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Entendemos que nunca foi tão difícil servir ao Senhor e fazer a sua obra, tendo em vista os inúmeros ensinos espúrios dos falsos mestres que continuam hoje, vivos e ativos, agindo sob a eficácia do adversário, como obreiros da iniquidade, para confundir, se possível, os eleitos de Deus. A igreja precisa estar alerta quanto a isto. Tem sido pregado um evangelho místico e especulativo que busca um contato com poderes espirituais fora do Cristo, através de sacrifícios e votos de tolos que tentam de forma herética justificar o homem pelo esforço em aderir a essas práticas. Salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o único e suficiente caminho que nos leva ao Pai. Aos que estão arrolados no rol de membros da igreja visível, sem experimentar, contudo, uma genuína regeneração do Espírito Santo. Estes se deixam facilmente persuadir pelos raciocínios falazes e demoníacos, pelas vãs filosofias e vãs sutilezas, se tornando instrumentos para perverter a sã doutrina. Alguns fazem isso por pura maldade, outros, sinceramente equivocados, foram mal instruídos. Clamemos pela igreja dos nossos dias para que ela cumpra o seu papel de impactar a presente geração com a genuína mensagem de salvação. O apóstolo Paulo combateu as heresias vigentes naqueles dias, reafirmando as seguintes verdades: Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus é superior a todo poder real ou imaginário. A perfeição, tanto no sentido de maturidade quanto de glorificação, só se alcança em união vital com o Cristo. E, finalmente, o homem, uma vez reconciliado com Deus, através do sacrifício de Cristo, vive totalmente liberto da culpa, do poder e da penalidade do pecado, embora ainda não da sua presença. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle soberano do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nada foge ao seu olhar prescrutador. Em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Jesus Cristo é o Senhor. Por que temer, se o nosso soberano Senhor, Criador e sustentador dos céus e da terra, tem o controle de tudo em suas mãos? A nossa condição hoje, enquanto alcançados pela graça salvadora de Deus, é de ressuscitados com Cristo. Estamos no mundo, embora não sejamos mais dele. Já estamos assentados virtualmente com Cristo nas regiões celestes. Isto é fato. Por que então não desfrutamos da plenitude para nós conquistada na cruz do Calvário? Certamente porque nos temos deixado persuadir pelos falsos ensinos que ecoam à nossa volta. Voltemos a trilhar o caminho da santa palavra de Deus. Este caminho é o Cristo. A grande revelação aqui é que não há registro de nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. Nossos pecados foram perdoados e apagados, nossa vida foi zerada. O sacrifício único, perfeito e suficiente do Cristo nos proporcionou isto. Ele nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz era nossa. Agora podemos em Cristo andar em novidade de vida. Deixamos de ser salvos, de ser servos do pecado, de ser servos do pecado para nos tornar servos de Cristo, pois fomos comprados com preço de sangue. Hoje temos um dono e este dono é o Cristo de Deus. O Senhor propicia para nós uma nova vida. As coisas velhas já passaram e em Cristo voltamos ao projeto original de Deus para cada um de nós. Saímos do pecado para a salvação pela graça. Desfrutemos pela fé desta condição privilegiada. A fé no Cristo não precisa das sensações e emoções humanas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos dele e isso basta. Amém.